Graça e paz a toda a amada igreja, amém? Glória a Deus. Muito bom estarmos aqui mais uma noite, glorificando, exaltando o nome do nosso Senhor. E se você está aqui, é que você quer mais de Deus para a sua vida, amém? Não se esqueça o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos buscando mais do Senhor para as nossas vidas, amém? Aqueles que podem, peço que os irmãos abram comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Vamos para a leitura. Ela vai ser um pouco extensa, eu vou iniciar, aí vocês sentam e eu continuo a leitura, amém? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Pode se assentar, meus irmãos. Continuando a leitura agora. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no no sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. O título dessa mensagem eu denominei aqui como Em Busca da Maturidade. Uma coisa que a igreja dos dias atuais precisa resgatar: a maturidade. Porque hoje nós vemos no mundo evangélico, em muitas denominações, algo que nós colocamos como crentes meninos, por muitas vezes nós denominamos assim, ou pessoas que não têm realmente uma intimidade com o Senhor, e não têm necessariamente a maturidade cristã de um ministério, ou de seguir com Cristo. E muitas vezes nós vemos pessoas se desviando da fé, porque não possuem essa maturidade cristã. E quando nós vemos o livro de Atos, irmãos, nesse início agora, nós podemos ver que é a história narrada do princípio da igreja, ou como nós gostamos de falar, da igreja
primitiva, não é mesmo? E é muito engraçado que quando nós olhamos e meditamos nessa palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, nós começamos a ver que a igreja era dotada de vários dons, ela possuía vários sinais e maravilhas no seu meio, e nós por muitas vezes olhamos para essa igreja e falamos, essa é a igreja perfeita de Jesus. Isso numa ótica que nós olhamos da nossa igreja para a igreja do passado, nós podemos olhar dessa forma. Era uma igreja que caminhava com Cristo, que tinha os seus princípios elementares em Cristo e na mensagem bíblica do Senhor. Então muitas coisas nós podemos tirar de lá e trazer para os dias de hoje, como se fosse um modelo aos dias atuais. Mas o que nós esquecemos, irmãos, é que não existe igreja perfeita. E como nos dias atuais, naqueles dias havia problemas dentro da igreja também. Se nós olharmos em Atos 5, nós vamos ver que eles estão vendendo seus bens, distribuindo o dinheiro da venda dos bens, e duas pessoas se levantam, mentem para os apóstolos, mentem a Deus, e isso acaba trazendo destruição para aquelas duas pessoas. Problemas dentro da igreja. Em Atos 6, quando nós vamos ver, esses homens estão sendo levantados, por quê? Porque está acontecendo um problema dentro da igreja. Um grande problema a qual eles estavam se esquecendo de servir às mesas. Algo que nós podemos pensar assim, nossa, é uma coisa que não deveria acontecer, não deveria, mas acontecia, um problema dentro da igreja. Mas por muitas vezes nós colocamos a igreja primitiva, olhamos para ela e queremos os sinais e maravilhas que a igreja vivia, mas os problemas e as perseguições que eles enfrentavam, ninguém quer passar. Porque se há uma coisa que nós queremos muito de Deus, é que Ele derrame o seu Espírito sobre as nossas vidas, mas tenha certeza que as lutas virão, as guerras virão, porque isso vem condizente com a glória de Deus sobre as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos estar amadurecidos na fé, porque se nós não tivermos essa maturidade cristã, qualquer coisa irá nos derrubar, qualquer coisa irá nos tirar o foco de Jesus. Mas perceba, irmãos, que por mais que aquela igreja havia sérios problemas, a glória do Senhor estava sobre eles. A presença do Senhor estava sobre aquela igreja, por mais que problemas aconteciam naquele lugar. E uma igreja, irmãos, que não é perfeita, como nos dias atuais, não existe igreja perfeita. Por muitas vezes nós olhamos para as nossas denominações e ao invés de nós resolvermos um problema, nós acabamos trazendo mais um problema para ela. Ou seja, nós não encontramos a maturidade a qual o Senhor quer para as nossas vidas. Porque se nós fôssemos realmente crentes maduros na fé, nós provavelmente não apontaríamos o erro, mas nós seríamos parte do problema e da resolução desse problema, porque foi o que aquela igreja estava vivendo. Perceba que não foi os apóstolos ou os líderes espirituais que identificaram o problema dentro daquela igreja, não, foi a própria igreja que identificou aquele problema. E quando nós olhamos aquilo, nós vemos, nossa, mas eles identificaram problemas, e o que eles fizeram? Passaram para os líderes espirituais, os apóstolos naquela época. E contraditoriamente dos nossos pensamentos, porque muitas vezes nós olhamos para esse texto e nós falamos, nossa, então eles passaram para os apóstolos, o que os apóstolos irão fazer? Eles irão resolver o problema. Não, eles falam, vocês identificaram, então vocês resolvam esse problema. Mas há algo dentro das nossas denominações nos dias de hoje, que nós podemos identificar como transferência de responsabilidade. Aquilo que se torna nossa responsabilidade,
nós queremos transferir para outra pessoa. E é por isso que hoje, nos dias atuais, há muitos líderes e pastores sobrecarregados. Por quê? Porque uma igreja não entendeu o seu propósito nessa terra. Porque uma igreja a qual quer ser cheia do Espírito Santo, não entendeu o real motivo de ser cheio do Espírito Santo. Porque uma igreja que quer viver sinais e maravilhas do Senhor, não sabe nem por que quer viver isso. Mas, irmãos, entenda uma coisa: para nós buscarmos essa maturidade, além de nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos vestir a capa da responsabilidade que Jesus colocou em cada um dos seus filhos. Ou seja, irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, ele quer ser cheio do Espírito Santo para quê? Para que ele quer ser cheio do Espírito Santo se ele não quer responsabilidade nenhuma? Simplesmente é para ele pular, rodopiar, correr pela igreja, sapatear? Para que ele quer ser cheio do Espírito Santo? Se ele não entendeu o real propósito da igreja na terra. Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Se chega lá fora, nós não conseguimos nem falar do amor de Jesus para muitas pessoas. Mas nós identificamos isso e achamos que outra pessoa irá fazer no nosso lugar. Não é mesmo? Mas se você está ali naquele momento, você tem essa responsabilidade de levar Jesus para essa pessoa. Se você está naquele ambiente, é Jesus que te colocou ali para falar do amor dele para essas pessoas. Precisamos vestir essa capa dessa responsabilidade do Evangelho de Cristo sobre as nossas vidas, para falar do amor dele para outras pessoas, e aí sim, dizer, somos cheios do Espírito Santo. Não se pode ser cheio do Espírito Santo se você não entender o real propósito de Cristo nessa terra, para a sua vida e para a minha vida. Porque muitas pessoas acreditam que ser cheio do Espírito Santo simplesmente é você vir ao culto, orar a Deus, glorificar ao seu nome, sair daqui glorificando ao Senhor, e você acha que você está cheio do Espírito Santo. Não, meus irmãos, no momento de tribulação, nos momentos de tristeza, nos momentos a qual nada está indo tudo bem, é aí que demonstra se você é cheio ou se você é vazio do Espírito Santo. Porque é nesses momentos que vai ditar o que você está cheio. Porque o homem, ele é cheio de alguma coisa. Você pode estar cheio do Espírito Santo, as provas virão, e uma pessoa cheia do Espírito Santo estará glorificando ao Senhor através dessas provas também. Mas se você está enchendo do seu trabalho, ou se enchendo de várias outras coisas, ou se enchendo de, podemos dizer, várias outras coisas aí, podemos colocar várias outras coisas, você não vai conseguir permanecer no caminho da verdade. Porque aquilo que devia estar te preenchendo, você deixou outra coisa te preencher. Talvez seja o seu ego. Porque hoje tem muitas pessoas dentro de denominações com ego inflado. Pessoas que gostam de pegar as pessoas e ao invés de conduzir elas a conhecer a Cristo, elas querem se tornar pais espirituais dessas pessoas. Mas Cristo não chamou ninguém para ser pai espiritual nessa terra. O nosso Pai é aquele que está nos céus e está olhando para nós e glorificando através das nossas vidas as ações que Ele tem feito sobre nós. Mas nós não conseguimos entender isso. Nós, por muitas vezes, acabamos passando por provas e provas, e o que nós fazemos? Corremos aos nossos líderes, corremos aos nossos pastores, não para que eles dão uma direção para a gente, mas que eles façam aquilo que a gente não consegue fazer. E por muitas vezes, irmãos, é apenas você orar no seu quarto. Por muitas vezes é você colocar o seu joelho no chão
e glorificar ao Senhor, e fazer as suas petições ao Senhor, porque o mesmo Deus a qual os seus líderes, os seus pastores servem, é o mesmo Deus que você serve. Só que nós temos algo nas nossas vidas que nós queremos afastar certas coisas de nós. E quando está tudo indo muito mal nas nossas vidas, é muito fácil culpar aqueles que estavam orando por nós. A terceirizar a nossa culpa é muito fácil. Mas Deus não está querendo isso para a sua igreja. Deus ele está querendo chamar pessoas maduras, a qual batam no peito e falam: essa é minha responsabilidade. Ah, mas a igreja não está do jeito que eu queria que estivesse. Ah, muito bem, irmãos, Jesus não te chamou para que a igreja estivesse do jeito que você quer, mas do jeito ao qual o Senhor quer para as suas vidas. Do jeito qual o Senhor quer para a sua igreja. Talvez não é a sua vontade, irmãos. E o crente ele precisa ter essa maturidade para entender isso. Se nós não tivermos essa maturidade, irmãos, nós precisamos buscar ela, porque Jesus ele está voltando. E ele não quer encontrar uma igreja menina. Ele quer encontrar uma igreja madura, que caminha no propósito dele e permanece nesse propósito. Então, irmãos, talvez a igreja que você sonha, você nunca irá encontrar nessa terra, porque como nós vimos, a igreja é cheia de problemas. E sabe o que nós podemos pensar e o que nós devemos ter no nosso coração? O primeiro problema, que é eu que estou nela. Se cada crente entendesse isso, irmãos, não teria crentes que ficam apontando um para o outro. Porque o primeiro problema da igreja sou eu que estou nela. E se um crente só identifica o problema e não faz parte da solução, você está sendo um problema. Por isso que nós precisamos buscar cada vez mais o Espírito Santo de Deus que nos enche, para que a resolução dos problemas venham ser feitas conforme uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Ah, meu irmão, mas você está pegando muito duro com a gente. Isso é a palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Parou do tempo de nós queremos ser como crentes meninos, que ficam correndo de um lado para o outro, atrás de doutrinas vãs, ou seja, doutrinas que não fazem sentido nenhum. Nós precisamos vestir a capa do Evangelho de Cristo, cheios do Espírito Santo de Deus, fazendo a diferença nessa terra, porque foi isso que Cristo chamou a sua igreja para fazer. Irmãos, hoje nós vemos uma igreja que se calou, uma igreja que por muitas vezes tem medo de falar aquilo que Cristo abomina, e é por isso que muitas pessoas lá fora estão fazendo o que querem sobre as suas vidas. É por isso que muitas denominações não estão mais falando da justiça de Deus, ou seja, condenando aquilo que é condenável. A igreja se calou por muitas vezes por medo de uma perseguição a qual os apóstolos viviam naquele tempo. Falar do amor de Cristo é bom, é necessário, mas falar da justiça também é necessário, irmãos. Porque aquele Cristo que morreu como cordeiro naquela cruz, não é o cordeiro que irá voltar. Porque quem irá voltar é um leão rugindo pelas nações e colocando a sua justiça sobre essas nações,
colocando a sua palavra sobre essas nações, e muitas dessas nações serão condenadas por essa palavra. Chegou um tempo de maturidade sobre a sua igreja. Uma maturidade a qual nós não somos cheios do Espírito Santo apenas para fazer sinais e maravilhas, mas que os problemas sejam resolvidos pela igreja de Cristo Jesus. Pela igreja de Cristo Jesus. Perceba, irmãos, que uma igreja cheia do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, a qual lemos, primeiro, ela identificou um problema. Segundo, o problema é participado às lideranças da igreja. E o terceiro, por mais que as lideranças tinham autoridade sobre aquela ocasião, eles entenderam que chegou o momento da igreja fazer a sua parte na terra. Chegava o momento da igreja não terceirizar aquilo que era próprio da igreja fazer. As lideranças deram uma direção. Escolham entre vocês, no versículo 3, 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e da sabedoria de Deus, e passaremos a eles essa tarefa. Perceba, irmãos, escolham entre vocês. Primeiro, a escolha foi dentro da igreja. Segundo, pela igreja. Terceiro, a resolução do problema se resolveu dentro da igreja. Crentes maduros são assim. Mas sabe o que aconteceria se fossem crentes imaturos nesse dia? Começaria a apontar um para o outro. Começaria a fazer dissensões e facções dentro da igreja. Começaria a apontar um para o outro, e sem a resolução do problema ser resolvida. Crentes sem o Espírito Santo de Deus, mas essa igreja tinha o Espírito Santo de Deus, e eles resolveram esse problema. É a mesma coisa, irmãos, que um jovem chegue até mim e fale: líder, estou passando por um problema. E aí, eu identifiquei esse problema, ele identificou esse problema. Mas aí o que eu faço? Bom, deixe comigo que essa é a minha responsabilidade, orar por você. É minha responsabilidade, mas e o que você está fazendo também? Perceba, irmãos, que muitos crentes, eles não estão querendo conhecer a Jesus. Perceba que muitos crentes, eles não estão querendo ter uma intimidade com Cristo, mas eles querem ter a resolução dos problemas deles por outras pessoas. Eles querem que seus problemas sejam resolvidos por outras pessoas. Ninguém quer conhecer a Cristo. Muitos crentes não querem conhecer a esse Jesus, não querem se relacionar com Ele, porque isso demanda intimidade e tempo. Isso não é de uma hora para outra, é todos os dias você orando ao Senhor e conhecendo a Ele. Isso, irmãos, é você abrir a sua Bíblia Sagrada e não deixar ela pegando pó na sua casa, e ver aquilo que o Senhor está falando nessa palavra. Mas nós estamos parcelando a nossa culpa, nós estamos colocando a culpa em outras pessoas. Estamos vindo aos cultos para escutar a palavra do Senhor, mas nós mesmos não estamos buscando isso nos nossos lares. Estamos terceirizando a nossa culpa aos nossos líderes e aos nossos pastores. Irmãos,
esse tempo já passou. O mesmo Espírito Santo que habita nos líderes e pastores é o mesmo Espírito Santo que habita em você e em mim. É o mesmo Espírito Santo que a todo momento te chama para o seu quarto, mas muitas vezes você está cansado demais para ir lá. Mas, irmãos, o Evangelho de Cristo não é só bênçãos e bênçãos, mas também é lutas constantes e diárias. Você está com preguiça de orar? Ore assim mesmo. Você está com preguiça de abrir a sua Bíblia e ver aquilo que o Senhor tem para a sua vida e o que está escrito nessa palavra? Leia assim mesmo. Isso é um crente maduro. É um crente que não é levado apenas pelas suas emoções, mas por aquilo que está escrito nessa palavra. Por aquilo que o Senhor está colocando no meu e no seu coração. Busque a minha face. Por aquilo que o Senhor tem falado constantemente a mim e a você. Não terceirize a sua busca. É assim que nos tornaremos crentes espirituais e cheios do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, preste bem atenção nesse versículo. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E sabe o que isso quer dizer para mim e para você, irmãos? Quantos de nós já deveríamos estar saindo da fase de crianças e meninos e ainda nos comportamos como tal? Nós já deveríamos, muitas pessoas já deveríamos ter deixado essa fase de menino passar das nossas vidas, mas nós continuamos na fase de menino. Ou seja, não alcançamos a maturidade a qual o Senhor deseja para as nossas vidas. Perceba, irmãos, por mais que isso seja duro, a qual o Senhor está falando para nós hoje, nós precisamos entender a necessidade real de sairmos da nossa zona de conforto e começarmos a buscar o Senhor nos nossos lares e por nós mesmos. Mas hoje nós temos uma crise de identidade no meio não só da igreja, mas no meio da humanidade, que não sabe diferenciar a paternidade com o paternalismo. A paternidade, irmãos, é aquele vínculo entre pai e filho, a condição que engloba os cuidados físicos, emocionais, perceba bem, com a criança. Com a criança. Mas aí muitos pais hoje em dia, o filho com 18 anos, né? Não joga o filho para ver aquilo que ele precisa buscar. Muitos pais hoje buscam pelos seus filhos e acabam não deixando com que os seus filhos conheçam o Deus a qual eles servem. Uma crise de identidade no meio da sociedade e da igreja. E aí, irmãos, nós vemos pais que são denominados paternalismo, que é
simplesmente um pai ou um governo que toma as decisões por outras pessoas, tirando a autonomia e limitando a liberdade que uma pessoa tem, alegando que faz para o próprio bem dessa pessoa. Sabe, irmãos, aqueles pais que protegem os filhos até a última vez, e aí nós criamos filhos mimados, e aí você pode estar me perguntando, mas por que você está falando isso? É porque hoje em dia nós temos muito crentes mimados no meio da igreja. Não sabem escutar uma palavra de repreensão, não sabem buscar a Deus, não sabem o que Deus quer para a sua vida. E muitos desses Deus chama constantemente, mas eles terceirizam aquilo que o Senhor está chamando ele para fazer. Porque se tem alguém que vai fazer, por que eu vou fazer, não é mesmo? Se eu sei que eu vou fazer e vai ter lutas na minha vida, por que eu vou fazer se outra pessoa pode fazer? Crentes imaturos. Crentes imaturos. Entende, irmãos, aquilo que o Senhor chamou para você fazer, é para você fazer. Aquilo que o Senhor te chamou para executar, não coloque outra pessoa para fazer, porque Ele está chamando você para fazer. E é por isso que hoje em dia há muitos crentes que estão entristecidos, abatidos no meio da igreja, porque não estão fazendo aquilo que Cristo chamou eles para fazer. É por isso que há no meio da igreja muitos crentes doentes que não buscam mais a Deus, porque se esqueceram do primeiro amor e do chamado que Deus te chamou para fazer. Daquilo que o Senhor te chamou para fazer, crentes estão se esquecendo de fazer. E é por isso que muitos crentes estão tristes, estão abatidos, estão com um peso em cima de você. Entende, irmãos? Para muitas pessoas essa palavra não vai fazer sentido, mas para outras, irmãos, a qual o coração está chamando, a qual o Espírito Santo do Senhor está chamando essa pessoa para fazer, e essa palavra fazer sentido para essa pessoa, uma grande mudança pode ter na vida dessa pessoa. Porque, irmãos, muitas pessoas não vão querer buscar a Deus, muitas pessoas não querem ser cheias do Espírito Santo, isso é uma realidade. Mas para aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo e cumprir os propósitos de Deus nessa terra, essa palavra faz sentido. A chama do Senhor arde no coração dessa pessoa e aquilo começa a florescer na vida daquela pessoa e ela não consegue ser mais a mesma pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está chamando essa pessoa. Entende, irmãos? Se Deus está tocando o seu coração nessa noite, entenda que aqueles que são chamados não têm escolha. Jonas não teve escolha. Ou você prega ou você prega. Jonas não teve escolha. Deus chamou ele, você vai pregar. E há muitos crentes hoje que nem Jonas. Eu não quero. Eu não vou fazer isso. Mas se Deus está te chamando, pode ter certeza que você vai fazer isso. Aquele que é chamado, irmãos, por mais que tente se desviar do chamado de Cristo para a sua vida, chega uma hora a qual o Senhor chama de uma forma que ele não consegue mais resistir a esse chamado de Cristo.
e até que chegue a maturidade em nossas vidas, Cristo, Ele não desistirá de nós e estará chamando constantemente a mim e a você para fazer a sua obra nessa terra. E perceba, irmãos, uma coisa, continuemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. A igreja identificou, a igreja participou, os seus líderes, a igreja escolheu, pela direção que os apóstolos deram para ela, 7 homens, de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Então os apóstolos passaram a eles essa tarefa, e no versículo 5, olha o que acontece com uma igreja que resolve os seus problemas e cheias do Espírito Santo. Tal proposta agradou a todos. É um fato que nem sempre todos serão agradados, mas a grande maioria se agradou daquilo que aconteceu, na resolução daquele problema que teve naquela igreja. Então, irmãos, uma igreja a qual resolve os seus problemas, uma igreja que se enche do Espírito Santo, que entre a sua igreja há irmãos e líderes e servos do Senhor, que tem bom testemunho, cheios do Espírito e da sabedoria do Senhor. O que acontece com essa igreja, irmãos? Não tem como. No versículo 7, assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Está aí a chave do crescimento de uma igreja. É Deus que dá o crescimento. Mas se a sua igreja não estiver preparada, esse crescimento não irá vir. Se a maturidade a qual o Senhor deseja para a sua igreja não estiver no meio da sua igreja, o crescimento não irá vir. Se não houver homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e da sabedoria do Senhor, trabalhando no meio da igreja, a igreja não irá crescer. Por quê? Porque faz parte uma igreja que tem um crescimento saudável, ter homens cheios de fé, testemunho do Espírito de Deus e da sabedoria do Senhor. Mas aí, irmãos, nós olhamos para um homem cujo foi levantado nessa época, Estevão, chamado através de um problema que havia dentro da igreja. E sabe, irmãos, muitas vezes Deus irá usar problemas dentro da igreja para que o seu chamado seja exercido. É assim que aconteceu na vida de Estevão. O problema aconteceu, nós temos pessoas dentro da nossa igreja que pode ser resolver esse problema. Eles escolheram 7, e dentre deles, um homem chamado Estevão, que também era bom de testemunho, cheio do Espírito do Senhor e da sabedoria do Senhor, que foi chamado para servir as mesas. O que ele está fazendo no versículo 8? Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Mas ele não foi chamado para servir as mesas, irmãos? Ele não foi chamado apenas para servir as mesas? Por que a palavra do Senhor está dizendo aqui para a gente que ele realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo?
Irmãos, um crente que encontrou a maturidade no Senhor, um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele não se reserva apenas naquilo que é a sua obrigação fazer, mas naquilo a qual o Senhor está chamando para ele fazer. Porque por muitas vezes nós olhamos uma escala que nós temos ali e nós falamos, opa, esse mês eu vou pregar só uma vez, ó, tô de boa, tô tranquilaço, pastor, obrigado, hein, pastor, vou pregar só uma vez esse mês, né, vou pregar só uma vez esse mês, vou me reservar, vou pregar esse mês, vou me dedicar nesse dia, e nos próximos dias, o que eu vou fazer nos próximos cultos? Eu vou ficar em casa descansando. Para que eu vou lá na casa de Deus, lá com meus irmãos, glorificar o Senhor? Eu vou cumprir a minha escala e nos dias que eu não estiver na escala, eu vou ficar em casa descansando, porque eu sou filho de Deus também. Eu preciso descansar. Mas perceba, irmãos, que um servo cheio do Espírito Santo de Deus, que encontrou a maturidade no Senhor, ele não se reserva apenas naquilo a qual foi determinado pelos apóstolos e pelos líderes que ele fizesse, mas no meio do povo, ele começa a falar do amor de Jesus, a glorificar ao Senhor através das suas ações e fazer sinais e maravilhas no meio do povo. Sabe o que isso significa, irmãos? É que quando o chamado do Senhor vem sobre as nossas vidas, não tem nada que possa impedir esse chamado de ser frutificado em nossos corações. Porque por muitas vezes as pessoas acreditam que por pregar bem, ela se resume ao ministério de pregação apenas no púlpito da igreja. Ou a pessoa, ela louva ao Senhor, então ela condiciona o louvar ao Senhor apenas com o ministério de louvor que é participante dessa igreja. Ou ela fala do amor de Jesus e ela não consegue identificar que um chamado não está preso a púlpitos e a altares. Porque Estevão não precisou de um púlpito, não precisou de um altar para realizar grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Ele estava no meio do povo, fazendo aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. E sabe, irmãos, não sei se você sabe, mas tem um ministério de evangelismo na igreja. Quantas vezes você já foi evangelizar na rua? Tem um ministério de evangelismo que sai aí nas ruas, fala do amor de Jesus. Eles louvam também, irmãos. Ele pega lá eu vi lá, eles pegam lá o violão, tocam lá, cantam também. Quantas vezes você foi? Quantas vezes você colocou no seu coração que isso faz parte também do teu chamado? Quantas vezes o Senhor te chamou para fazer isso também e você não foi? Mas muitas vezes nós estamos condicionando o nosso chamado com os púlpitos e os altares de grandes denominações e igrejas que estão aí. Mas talvez, irmãos, você esteja escutando essa mensagem e vocês devem estar pensando assim, não é para mim isso. O Senhor está falando com outra pessoa. O Senhor deve estar despertando outra pessoa, não a mim. Mas entenda, irmãos, que para aqueles que o Senhor está colocando no seu coração essa mensagem, não é o homem que te chama, mas é o Espírito do Senhor que está te chamando hoje para realizar isso. Não é o homem que está te chamando,
Mas como na palavra do Senhor em Jeremias 1, no versículo 5 vai dizer: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Antes que você fosse formado, o Senhor já olhava para você e já falava: olha, ali tem um grande servo do Senhor que irá pregar a mensagem de Cristo nas nações, e na sua terra, no seu bairro, na sua família, ali vai um servo do Senhor. Antes de você ser formado, o Senhor já tinha em você o chamado que Ele tinha para você. O Senhor não é preso ao tempo. O Senhor, Ele já via você antes de te formar. E Ele já sabia que você iria aceitar esse chamado que Ele ia colocar na sua vida. Amém, irmãos? Mas, irmãos, entenda uma coisa. A partir do momento que você aceita um chamado do Senhor, a partir do momento que você aceita e você entende que o Senhor está te chamando, que você encontrou a maturidade no Senhor, que você está tendo essa maturidade no Senhor, você precisa ter a maturidade também de saber que o ministério não é só de vitórias e vitórias, mas as lutas elas virão também. Porque Estevão ele é levantado, e quando os líderes religiosos começam a ver aquilo que Estevão está pregando, e aquilo que Estevão está realizando no meio do povo, começam a se levantar pessoas para derrubar o ministério de Estevão. Irmãos, compreenda, irmãos. Não ache que um ministério ou algo desse tipo vai ser só vitórias e vitórias, as lutas vão vir. Você vê grandes homens na Bíblia Sagrada, extremamente usados pelo Senhor, mas que passaram por várias lutas, passaram por vários momentos de tristeza, de abatimento, mas eles tinham o chamado do Senhor vivo no corações deles, e eles não desistiram. E Estevão, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que realizava sinais e maravilhas no meio do povo, ele começa a encontrar empecilhos para que o ministério dele fosse avançado. E quando nós olhamos isso, irmãos, nós achamos, mas o Senhor irá dar a provisão para ele. O Senhor irá livrar ele. Mas o Senhor não livrou ele dessas lutas e dessas batalhas. Então, Estevão é preso. E por falsas acusações, ele é apedrejado. Ele é morto. O preço do ministério a qual o Senhor entregou a Estevão. E calma, irmãos, não é que eu e você iremos morrer por esse ministério ou morrer por Jesus, porque a morte agora ela é espiritual. Muitas pessoas estão morrendo pelo amor de Jesus, mas talvez eu e você não passe por essa morte. Mas aqui o Senhor ele está dizendo também sobre uma morte dos nossos próprios desejos e das nossas próprias vontades. Porque, irmãos, não pense que a vida ministerial é uma coisa a qual não irá
pedir de você algumas coisas. Não pense que uma vida ministerial, cumprir um chamado do Senhor sobre essa terra, não vai te trazer muitas perdas. Porque por muitas vezes, irmãos, trará perdas às nossas vidas. Sabe, irmãos, por muitas vezes, e eu creio que eu estou falando com algumas pessoas aqui, em particular, eu não, mas o Espírito Santo de Deus, que por muitas vezes deixam de fazer os seus afazeres, para estar cumprindo aquilo que o Senhor chamou para você fazer. E o Senhor, Ele contempla isso. Não pense que o Senhor não contempla, Ele contempla. Não pense que o Senhor não está vendo que numa quarta-feira, 9h20 da noite, muitos estão em seus lares já, dormindo, se preparando para um dia de trabalho amanhã, mas você está aqui, querendo ser cheio do Espírito Santo. Deus está contemplando isso. Deus está contemplando as suas lutas diárias e as suas batalhas constantes no seu lar, no seu trabalho, em várias coisas do seu cotidiano. Deus está contemplando, porque você entendeu o chamado de Cristo para a sua vida. Mas entenda, irmãos, que todas essas coisas, no final, irá valer a pena. Irá valer a pena ter sofrido por Cristo nessa terra. Irá valer a pena ter padecido por Jesus nessa terra. Talvez você não consiga ter o emprego que você sonhou. Talvez você não consiga ter o estudo que você sempre sonhou e pensou. Talvez você não consiga exercer várias coisas que você sonhou para a sua vida. Porque entendeu que o chamado do Senhor é maior do que todas essas coisas. E entenda, irmãos, que Estevão, ele entendeu isso também. Mas com Estevão, o preço do chamado dele foi a morte física. A morte física. Mas, irmãos, entenda que a morte física para nós não quer dizer muita coisa. Porque há uma vida em abundância, na glória com o Senhor, para aqueles que entenderam o seu chamado e o seu propósito nessa terra, para aqueles que foram chamados pelo Senhor de acordo com a tua vontade, para aqueles que foram salvos pelo Senhor e estão sendo glorificados pelo Senhor constantemente nessa terra. Vai valer a pena, irmãos, vai valer a pena, porque, irmãos, o preço do chamado para Estevão foi a morte física. Mas em Atos 7, no versículo 55, Estevão, ele viveu algo a qual eu e você iremos viver. Antes que ele passasse pela morte física, Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos
e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, saiba que haverá um dia que nós encontraremos o amado de nossas almas, face a face, nos ares, e estaremos eternamente com Ele. Mas isso aqui, irmãos, eu digo, não porque eu estou dizendo, mas pelo que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração. Há pessoas, irmãos, há pessoas que estão padecendo pelo Evangelho de Cristo, nessa denominação, que irão ver a glória do Senhor sobre a sua vida e sobre o seu lar. Como Estevão, que entendeu o chamado da maturidade cristã, que entendeu o chamado do Senhor para a sua vida, que foi cheio do Espírito Santo, que fez aquilo que o Senhor designou para ele fazer nessa terra. Ele olhou e viu o Senhor nos céus e a glória do Senhor, e isso bastou para ele. Talvez você não siga, talvez você não esteja, talvez você não tenha o reconhecimento de homens nessa terra, mas entenda que o maior reconhecimento que você pode ter é do Senhor que está nos céus contemplando aquilo que você está fazendo. Talvez, irmãos, você não irá ser uma pessoa que irá pregar para multidões como muitas pessoas fazem aí em ministérios. Mas entenda, irmãos, que o Senhor está contemplando, mesmo que seja um grupo pequeno que você está falando de Jesus para eles, Jesus está contemplando aquilo que você está fazendo. Jesus está contemplando todas as vezes que você deixa as suas vontades de lado, para vir à casa do Senhor e escutar a sua voz, porque você sabe, não é pelas forças do meu braço, mas é pelo Espírito Santo de Deus que está na minha vida e está conduzindo a minha vida. É por isso que eu vou à casa do Senhor escutar a sua palavra. É por isso que eu vou à casa do Senhor, para ser cheio do Espírito Santo. É porque eu sei que pelas minhas próprias forças eu não conseguirei chegar no destino final ao qual o Senhor quer, mas o Espírito Santo de Deus irá me conduzir até o final. O Senhor está contemplando, irmãos. O Senhor está contemplando. E tudo isso irá valer a pena no final. Mas para isso, irmãos, como foi dito aqui, precisamos ser revestidos por esse Espírito Santo de Deus e entender o chamado à maturidade da sua igreja. Entender ao que nós estamos sendo chamados para realizar no meio de um povo depravado e perverso. Para o que o Senhor chamou a cada um de eu e de você, da sua igreja, a fazer no meio dessa terra, ser o sal da terra e a luz desse mundo. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Que nós venhamos, irmãos, que nós venhamos alcançar essa maturidade do Senhor, buscar essa maturidade no Senhor, e entender o real propósito a qual o Senhor quer para as nossas vidas nessa terra. Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que entenderam o seu chamado nessa terra, mas também que resolva os problemas da igreja, sendo solução para esses problemas também. Que nós venhamos entender isso, irmãos, que nós venhamos glorificar ao Senhor em nossas ações,
e que nós venhamos glorificar ao Senhor em todas as circunstâncias a qual nós enfrentamos nessa terra também. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Bom, vou chamar o pastor Dimes.